O engenho estava moendo. Do meu quarto ouvi o barulho da moenda quebrando a cana, a gritaria dos cambiteiros, a cantiga dos carros que vinham dos partidos. A cidade real de Nossa Senhora das Neves nasceu a partir da beira do rio Sanhauá, para dar cria da Paraíba. A engrenagem que começou a mover o estado, porém, deu as primeiras voltas em outra várzea. A Paraíba foi conquistada em 1585. Um ano depois, começou a funcionar neste local a primeira indústria do estado. Hoje só restam ruínas do engenho Tibiri del Rei, que ganhou este nome por ficar às margens do rio Tibiri, em Santa Rita, região metropolitana da capital. O Brasil nasce enquanto até uma proposta de país, a partir dessa ocupação via cana-de-açúcar no litoral e no interior a cultura do gado. A Paraíba, mais especificamente, ela se construiu nessa relação econômica pendular, do litoral para o sertão, do sertão para o litoral, muito em função dessas duas culturas. Por litoral se compreende uma área que se prolonga por quilômetros da costa para o interior. As ruínas falam, e a voz delas diz que, apesar da beleza, os engenhos da capital não eram os principais. Eles tinham uma produção muito pequena. Era uma produção, digamos, mais doméstica, né? Servia como apoio para os engenhos de grande produção que se concentravam ali naquela região da várzea do rio Paraíba. Então esses engenhos, principalmente esse que a gente está localizado aqui, que é o Engenho da Graça, era de pequeno porte, eram os chamados engenhos de Banguê. Por ser uma região próxima à praia, né? Então o tipo de solo que existia aqui às vezes não era tão bem propício para cana-de-açúcar. A gente sabe que para se ter um engenho é necessário que a gente tenha fontes de água correntes próximas, por isso que a maioria desses engenhos se concentram naquela região do rio Paraíba, né? E também por estar sujeita muito mais próximo de invasões aqui, né? O açúcar, produto de exportação, estava no centro, mas dos engenhos também exalavam aromas de cachaça e rapadura. Em torno deles, um outro triângulo inalterado, formado pela Casa Grande, a Senzala e a Capela. A capela ela servia tanto para retiro espiritual das pessoas que habitavam o engenho, e aí a gente tem desde o senhor de engenho, seus parentes, familiares, mas também amigos dessa família, né? Não, de repente não eram donos de engenho, eram comerciantes, mas quando queriam realizar alguma cerimônia religiosa, batismo, casamento, vinham para essas capelas particulares que ficavam nos engenhos. As relações sociais em torno do engenho extrapolavam simplesmente a produção da cachaça, da rapadura e do açúcar, né? O dono do engenho era como se fosse o banqueiro, o dono do engenho era o político. No monólogo das ruínas, as pedras da Senzala nunca deixaram de gritar dores ancestrais. Falar em cana-de-açúcar no Brasil é falar dessa relação com a escravidão. E que a nossa sociedade ela vai se construindo nessa relação entre senhor e escravo. Inicialmente dos povos nativos, os índios foram escravizados sim, e depois era uma atividade econômica já com os africanos. Pessoas escravizadas, animais, água. Os motores primitivos que movimentavam as moendas só foram substituídos aqui no Brasil no século XIX por máquinas como esta aqui, engenhos a vapor.
A engrenagem do trabalho também mudou com a passagem dos séculos. Mas uma tradição se mantém em certa medida. Não são poucos os engenhos que seguem os ramos das árvores genealógicas. Coisa para uns 300 anos de fundado. Mais ou menos isso. Foi do meu avô, passou para o meu pai e agora a gente está com uma herançazinha nele. A moenda do tempo às vezes esmaga relíquias, mas pode girar como um parafuso, dando voltas ao mesmo tempo em que chega a um outro lugar. A propriedade, as terras, veio do meu tataravô, em 1847. Só na minha gestão que eu parei a rapadura, que foi no começo de 1980, e só enveredei só para cachaça. Tenho ainda hoje o primeiro rótulo, a primeira, a garrafa da época do meu avô, que essa eu adquiri agora em 2018. Aqui eu tinha, houve uma tragédia aqui de Camará e levou. E aí um colecionador me presenteou em Santa Catarina para cá, para entregar em mãos. E o que eu pude fazer, ele não quis receber nada, pude fazer foi agradecer, fazer uma redoma de vidro e colocar o nome dele, do colecionador, e a data da doação, que hoje se encontra lá na nossa loja. Você representa uma terceira ou quarta geração? Sexta geração. Quando você olha para trás, para o teu pai, para o teu avô e para as pessoas que vieram antes, o que é que passa pela tua cabeça? E olhando para esse passado, como é que você vê o futuro? É uma responsabilidade grande. Quero sempre estar perto dele, né, para poder aprender isso e poder perpetuar essa história. O mestre Cândido com uma cuia de água de cal, deitando nas tachas e as tachas fervendo. O coxo com o caldo frio e uma fumaça cheirosa entrando pela boca da gente. Bagaceira no pátio, animais de carga. Uma espiral de tijolos antigos mantendo firme a chaminé que expulsa vapores perfumados. É hoje, mas é igual ao passado, no tempo em que seu Milton era uma criança, os olhos claros observando tudo. Só vivia nos pés de pai, às vezes ele pedia para fazer uma produção, terminou de 1h da tarde. Eu digo, pai devia ter inteirado o dia. Aí disse, não, tá bom. Mal tinha completado 8 anos, uma outra criança começou a expor a pele escura ao sol para juntar cana. Queria ser como o pai. Seu pai fazia o quê? Era mestre de engenho. O que é que faz um mestre de engenho? Cozinha rapadura. É o cozinhador de rapadura. E aí, o que você faz hoje é uma função diferente da dele? Eu aqui é como um cacheador, chama banqueiro, né? Além do seu pai, quem mais trabalhou com engenho? 2 irmãos. E eles estão onde? Estão no Rio. Desistiram da profissão? Desistiram. O Rio que não deu, foram pro Rio. Agora, como no passado, o trabalho segue exigindo esforço e cuidado. Não souber fazer, muda a qualidade da rapadura. Acaba se queimar também, né? Muito quente. Você tem filho, não? Tenho 2. Vão trabalhar em engenho? Não sei, só quem sabe é o destino, né? O destino dele é quem sabe. Eu não... Por você? Por mim, se trabalhar em engenho, sendo um homem trabalhador decente, é o que rola, né? Só que o tempo não passa sem deixar as marcas da mudança. Naquele tempo, a gente pagava o porro no centavo, no cruzeiro,
pagava baratinho. Quando se fazia uma quantia dessa de rapadura aí dava um mundo de dinheiro porque se pagava barato. Hoje a gente faz uma quantia dessa, mas não sobra dinheiro por causa do preço do pessoal. Em 1847, Auguste Saint-Hilaire descreveu tijolos de 5 ou 6 polegadas, bastante grossos, com cor, gosto e cheiro, mais ou menos do açúcar queimado. De lá para cá, quase nada mudou na rapadura e também no jeito de fazê-la. Não se pode dizer o mesmo do mercado. A gente ainda vende porque eu procuro negócios lá por fora. Mas se for para vender aqui no engenho hoje, não vende nadinha. Não tem comércio para vir pegar aqui. No tempo antigo, eles procuravam demais aqui. Essa hora a bagaceira estava cheia de animal para carregar, para levar para a rua. Para Remígio, Esperança, eles levavam. Até para o sertão, já levaram rapadura daqui de burro. O povo de antes comia mais rapadura. E hoje estão só das fábricas de doce, né? Procurando mais as fábricas de doce. Antigamente que fazia café, quem fazia café em casa era só com rapadura. Hoje está sendo com açúcar, né? Filha da mesma cana-de-açúcar, a cachaça e seus engenhos parecem girar na órbita de outro mundo. A nossa produção aqui é em média de 42 mil litros dias de cachaça. É uma média de 1 milhão de litros mês. Né? Numa safra de 5, 6 meses, é uma produção aí em média de 5 milhões. Em torno de 100 empregos diretos. Eu acho que indireto gera umas 5 vezes mais. No Nordeste não há estado com mais engenhos do que a Paraíba. São 40. E os alambiques da cidade de Areia a colocam como a 4ª maior produtora do país. A cachaça sempre foi associada a camadas populares mais humildes, ao pobre, a bebida de pobre. Mas o que acontece em vários estados, e na Paraíba isso também aconteceu, é que você tem um processo de valorização dessa bebida para novos mercados, principalmente na classe média e alta. A mudança brotou e cresceu há cerca de 3 décadas, quando produtores decidiram investir em conhecimento e tecnologia. O seu Antônio Inácio foi a primeira pessoa que saiu daqui da Paraíba, foi fazer o treinamento fora, em Minas Gerais primeiramente, e trouxe essa ideia de qualidade primeiramente. Aí você sabe que a pujança de o posicionamento de um em qualquer área, faz com que os demais também se reorganizem. Sai de uma indústria inicialmente precária da rapadura e do mel, vem para uma indústria também inicialmente bem precária da cachaça, que estava todo mundo aprendendo a fazendo, né? E aí chega num ponto que a gente está hoje numa condição um pouco mais moderna, embora tenha muita coisa que a gente precisa fazer ainda. Aprimorar técnicas desde o cultivo, a extração do caldo, fermentação e destilação foi o caminho. Quando eu comecei, retomei a cachaça, a parte técnica, existia 150 componentes, né, elencados na cachaça. Hoje a gente tem mais de 300 componentes na cachaça. Componentes esses são estudados e daí vem a melhoria do produto. A gente vai começar a selecionar a levedura dos engenhos da Paraíba, que é uma forma de o quê? A gente saber quais são os micro-organismos que tem ali e até dar mais poder para alguns ou outros dentro dessas fermentações no futuro. Essa é uma coisa, a gente conseguir controlar esses micro-organismos também e também fazer bancos de leveduras, para quem sabe até a gente comercializar isso para outras indústrias de porte, né? E aí vem os processos de destilação, né? Tem épocas que eram feitas algumas produções, faziam em alambiques de barro, muito antigamente, depois os alambiques de zinco, dos mais diversos metais, até que chegou nos alambiques de cobre.
E esses alambiques de cobre, até quando se começou a fazer cachaça nessa região que a gente está para agora, né, eles também tiveram suas evoluções tecnológicas, né, com melhoria de sistema de controle de temperatura, com prato e tantas outras coisas que faz com que a cachaça ela sempre saia branquinha mesmo, né, no final. Umburana, freijó, castanha, bálsamo. A cachaça da Paraíba aprendeu a dialogar com as madeiras. Temos 2 tipos de blend, que usamos 4 tipos de madeiras em um blend e 5 tipos de madeira em outro. E a gente está falando de madeiras, algumas delas que são importadas. Sim, nós trabalhamos com carvalho francês e carvalho americano. Agregar valor monetário e de qualidade, né? E atingir outros públicos que até então, com a cachaça cristal e umburana, a gente não atingia. A alta qualidade foi essencial, mas a beleza não faz mal algum. Foi a ideia de Vicente colocar a cachaça na porcelana para agregar esse valor, né, e chamar essa atenção para o produto. À medida em que você incrementa o processo de fabricação com boas práticas, sanitárias inclusive, né, em relação aos cuidados de fabricação, de armazenamento. Em torno da cachaça ou do marketing delas, das principais marcas, existe muito essa chamada em torno do genuíno, do puro, do limpo, do cuidado. Nós estamos falando agora de um outro engenho, de um outro espaço, de um outro momento, com um novo público. Para se construir uma dose de cachaça, a quantidade de pessoas envolvidas, a história que está por trás disso, é de pelo menos 500 anos aqui, né? Então é uma área fascinante de estudo, de entender tanto essa dimensão da importância econômica, cultural, como também das contradições, né, que envolvem essa bebida. A fumaça cheirosa do mel entrava-me de janela dentro. O engenho todo na alegria rural da moagem. Se da cana-de-açúcar correu um líquido que alimentou o Brasil primeiro, do bagaço dos engenhos brotou uma história feita da doçura do caldo e do suor salgado do trabalho. A cachaça ela está tão diluída nas nossas relações como o feijão, como o açúcar, como a rede, que por serem tão comuns, as pessoas não conseguem às vezes entender o quanto elas estão presentes. Ela é exatamente isso. Quer dizer, é tão simples que as pessoas não percebem às vezes a complexidade por trás de uma lapada de cachaça. Quando, na década de 1990, produtores paraibanos começaram a aperfeiçoar os processos de fabricação, agregaram qualidade. Toda a nossa produção aqui, ela é monitorada através, onde eu esteja, né, em João Pessoa, na base de João Pessoa, ou através do celular, eu tenho toda a situação de que está ocorrendo na nossa fermentação, destilação, tá, e no nosso engarrafamento. Então, nossa bebida, ela é toda rastreada, tá, do campo até o cliente através do nosso distribuidor. Nossa plantação de cana-de-açúcar é monitorada por drone. A cachaça da Paraíba se multiplicou em marcas, são 197. Também em eventos, conhecimento compartilhado, divulgação e distribuição. Tem nosso site, tem plataformas de delivery que a gente já está inclusa no Brasil todo. As redes sociais como meio de divulgação e de aproximação com o cliente, que é muito importante. A gente poder dar a informação correta ao cliente é primordial, né? Onde há tanto valor simbólico e histórico, é sempre possível enxergar algo mais. Foi o que ocorreu com Maria Júlia, em 2006. Eu queria mostrar o processo de produção da cachaça, que tanto me encanta,
e também contar a nossa história. Como no passado, os engenhos deixaram de ser apenas um lugar onde se destila cachaça. Voltaram a ser um núcleo econômico e social, com sua história e a natureza em volta. Não se chama, por exemplo, em Minas Gerais, um lugar de fabricação de cachaça de engenho. Chama de indústria, chama de fábrica. Essa terminologia engenho é própria nossa. E no caso da cachaça, você não tem apenas um setor de fabricação, você tem um engenho que remete a José Lins do Rego, que remete a Zé Américo de Almeida, que remete a uma arquitetura como a que nós temos em Areia. Agregados aos engenhos, restaurantes, pousadas, hotéis e oportunidades. Em Areia, no Brejo Paraibano, Gustavo nasceu e continua morando. Chegou uma época de dizer, Gustavo, tu vai sair aqui da cidade? Eu disse, não, porque hoje eu estou me capacitando aqui como condutor de turismo e de forma direta eu consigo ter um emprego tranquilo e poder residir aqui em minha cidade sem precisar sair para os grandes centros. Com o fluxo de visitantes, foi necessário criar uma estrutura para que todas essas pessoas pudessem se hospedar. Este hotel aqui, por exemplo, tem 30 quartos e mais um bangalô. Numa cidade de 23 mil habitantes, ele é um dos 15 meios de hospedagem que existem. A produção associada ao turismo, ela envolve muito as pessoas, porque é uma coisa afetiva. Você está, além de tendo conhecimento, você está se reportando a uma coisa da sua infância, ou do seu pai, ou do seu avô, e está, sobretudo, se encontrando com suas raízes. Em torno desse movimento, outros negócios surgiram, alguns tão doces quanto a cana. Quem vem para os engenhos, obrigatoriamente, já vem para todos os outros pontos turísticos. Aqui eu tenho gente de todo lugar que você imagine. Eu tenho 8 países. No meu livro de visita, tenho gente dos Estados Unidos, China, Japão, Cuba, muita gente mesmo. Hoje a gente chega a influenciar a economia de outras cidades ao redor, E aí vem os eventos que a gente tinha tradicionais aqui em Areia, eles terminaram se espalhando para outras cidades da região do Brejo. As moendas seculares dos engenhos paraibanos giram. Em torno delas, um povo trabalha, com a certeza de que a doçura da cana ainda vai alimentar gerações. É uma união muito grande da gente, de um indicar o outro. A gente só quer agregar, entendeu? E aí isso ajuda muito, muito. A cada dia é o crescimento desse turismo. Quanto mais tiver atividade, mais fluxo turístico tem. E isso a gente trabalha muito bem em Areia, através da Associação de Turismo, onde um torce pelo outro e tem sempre um lugar para que mais associados venham, que a gente incentive cada vez mais o empreendedorismo na nossa cidade. A cachaça, ela é como se fosse o que a gente chama de um fato social total. Ela é indústria, ela é comércio, ela é turismo, ela é essa atividade, digamos, de intercâmbio comercial, de produção de conhecimento, um turismo decorrente dessa cultura da cana-de-açúcar.